Em algum momento da sua vida, já deve ter ouvido falar no nome Isaías. Mas você conhece a história de Isaías na Bíblia? E como foi o fim do profeta que falava em nome de Deus? É exatamente o que vamos ver hoje. Vamos conhecer essa história agora. A ascensão de Isaías como profeta. Em uma época em que o mundo parecia mergulhar nas trevas, um homem surgiu com uma missão divina. Seu nome era Isaías, e seu destino era falar em nome de Deus. Ele viveu durante um dos períodos mais tumultuados da história de Israel, um tempo de guerras, alianças traiçoeiras e incertezas. Mas para Isaías, a confusão do mundo era clara, pois ele tinha uma visão que ia além do presente, enxergando os mistérios do futuro. Isaías não era apenas um profeta comum. Ele era um homem cuja vida foi marcada por revelações profundas, visões impressionantes e palavras que deixavam reis e plebeus igualmente perplexos. Filho de Amós, Isaías começou seu ministério por volta do ano 740 a.C., durante o reinado do rei Uzias de Judá. Mas foi durante os governos dos reis Jotão, Acás e Ezequias que ele desempenhou seu papel mais importante. Sua mensagem era muitas vezes severa, mas também carregada de esperança. Ele denunciava os pecados de Israel, os desmandos dos governantes e a idolatria desenfreada que corrompia a alma da nação. Isaías falava sobre o julgamento iminente de Deus, mas também sobre um futuro glorioso, onde um Salvador traria redenção não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Sua visão de um Messias sofredor, o servo sofredor, descrito no capítulo 53 de seu livro, viria a moldar a compreensão do cristianismo sobre a figura de Jesus. A relação com o rei Ezequias. Durante o reinado de Ezequias, Isaías encontrou um governante que, ao menos inicialmente, ouviu suas palavras com reverência. Ezequias era um rei que buscava restaurar o culto a Deus, destruindo ídolos e altares pagãos. E foi Isaías quem, em um momento crucial da história de Judá, trouxe uma mensagem de salvação ao reino. Quando o temível rei da Assíria, Senaqueribe, marchou contra Jerusalém com seu vasto exército, Ezequias temeu pela destruição completa de sua cidade. Ele se voltou para Isaías em busca de orientação. A resposta do profeta foi simples, mas poderosa. Assim diz o Senhor: não tenha medo daquilo que ouviste, eu tratarei dele. E de fato, naquela noite, o exército assírio foi dizimado por uma misteriosa praga, e Senaqueribe voltou para sua terra em derrota. Esse evento não apenas salvou Jerusalém, mas também solidificou a autoridade de Isaías como profeta. Ele era visto como alguém que falava diretamente com Deus. O confronto com Manassés. No entanto, o cenário mudou drasticamente com a morte de Ezequias e a ascensão de seu filho, Manassés, ao trono. Manassés foi um dos reis mais perversos que Judá já conheceu. Ele não apenas restaurou os altares pagãos destruídos por seu pai, mas também promoveu a adoração de ídolos estrangeiros e a feitiçaria. Manassés encheu Jerusalém de violência e injustiça, e foi sob seu governo que a situação de Isaías se tornou insustentável. Isaías, que havia sido a voz de Deus por tanto tempo, não pôde ficar calado diante de tamanha corrupção. Ele continuou a denunciar o pecado, alertando Manassés e o povo de que o caminho que seguiam levaria ao desastre. Mas Manassés, cego pela sua própria arrogância e perversidade, não estava disposto a ouvir. E foi nesse contexto que um dos maiores profetas de Israel encontrou seu fim. A morte cruel do profeta. Relatos antigos, como os escritos no Martírio de Isaías e a tradição judaica preservada no Talmude, descrevem de maneira chocante o fim de Isaías. De acordo com essas tradições, Manassés, furioso com as constantes repreensões do profeta, ordenou sua captura e julgamento.
Acusado de blasfêmia e traição por ter ousado desafiar o rei, Isaías foi condenado à morte. Mas Manassés não queria uma morte rápida e misericordiosa para o profeta. Ele desejava que Isaías sofresse. Assim foi decidido que ele seria cerrado ao meio, um dos métodos de execução mais brutais da antiguidade. Isaías, de acordo com as tradições, não recuou diante do seu destino. Mesmo enquanto era conduzido à morte, ele manteve sua fé inabalável. A tradição diz que ele se escondeu em uma árvore oca, mas foi encontrado e ali mesmo foi cerrado ao meio, morrendo como mártir, fiel até o fim à sua missão divina. A vida e a morte de Isaías são um poderoso lembrete do custo de seguir a verdade. O profeta nos ensina que muitas vezes aqueles que se levantam contra o mal e falam em nome da justiça enfrentam oposição, sofrimento e até mesmo a morte. Mas Isaías nunca desistiu de sua missão. Ele viu além de sua própria vida, além de seus próprios sofrimentos e enxergou a glória que estava por vir. Assim como Isaías, somos chamados a permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras. Seu exemplo nos inspira a perseverar, sabendo que a verdade e a justiça, embora possam ser temporariamente sufocadas, sempre prevalecerão. Isaías nos mostra que a verdadeira vitória não está em evitar o sofrimento, mas em permanecer fiel ao propósito maior, sabendo que no final a luz sempre triunfa sobre a escuridão. Que possamos carregar essa lição conosco, lembrando que o sacrifício por uma causa justa nunca é em vão e que, assim como Isaías, nossas palavras e ações podem ressoar através das gerações, moldando o futuro e inspirando outros a seguir o caminho da verdade.